Olá, galerinha! Então, vamos para mais um dia de aula? Hoje, na apostila de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos e o ambiente em que ele vive, se protege, se alimenta, tem a sua moradia. Aqui nós temos dois artistas que retrataram a natureza. Observe as obras de arte para a gente responder depois as questões. Então, aqui nós temos uma obra de arte que está retratando o quê? A noite. Olha só, o céu está escuro, tem a lua, então indica que aqui é noite. Na obra abaixo, nós temos o céu claro, a luz solar. Aqui representa dia. Então, seguindo o dia e a noite, vamos responder aqui. Qual a influência da luz e calor do Sol sobre a superfície da Terra? Segundo ano. Então, a gente já conversou sobre o dia e a noite, que tem a duração de 24 horas. Quem traz, o dia e a noite é um movimento que se chama rotação. O que é esse movimento? É a Terra que gira em torno de si mesma e dura 24 horas, que o lado que ela está virada para o Sol indica dia, o outro lado é noite. E se a Terra não fizesse esse movimento, ia ser sempre Sol, dia, numa parte, que seria muito calor, muito quente, não teria vida, e do outro lado ia ser sempre noite, tudo muito escuro, que ia ser muito frio. Então, o Sol, a luz solar é importantíssimo, é fundamental para a manutenção da vida. Através do movimento de rotação, que é a Terra girando em torno de si mesma, acontece o controle natural da temperatura. Então, a gente fica exposto à luz do Sol e também ao escuro. E assim, então, não fica nem muito frio, nem muito calor, dando para a gente o dia e a noite. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Sol, o quanto ele é importante para a nossa vida. Estrela Sol e o planeta Terra. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Ele é muito quente, brilhante e muito grande em relação aos planetas que giram ao seu redor, inclusive o planeta Terra, por caminhos que chamamos de órbitas. Então, olha, o Sol é uma estrela, só que é uma estrela enorme. E assim, com a sua temperatura alta, ele brilha bastante e nos oferece o dia, a luz solar. Além da iluminação, o Sol é o astro que irradia calor, energia no espaço e assim aquece os planetas, permitindo a vida na Terra. Então, olha a importância do Sol para a gente. Nas imagens a seguir, podemos ler sobre características que tornam esse astro essencial à vida em nosso planeta. Então, vamos descobrir algumas coisinhas sobre o Sol? Tá aqui. A luz e o calor do Sol proporcionam a liberação do oxigênio pelas plantas e algas. O oxigênio é um gás essencial para a respiração da maioria dos seres vivos. Então, o Sol, ele ajuda até no oxigênio. E assim, a gente consegue respirar. O Sol ilumina e aquece o planeta Terra. Sem ele, tudo seria muito gelado, muito frio e escuro. Através da luz do Sol, a nossa pele produz vitamina D, que é uma substância fundamental para a saúde dos seres humanos. Então, a gente precisa do Sol para a nossa pele, para a gente ficar bem. A turma da Lupinha aproveitou o dia lindo de Sol para se divertir com as sombras produzidas pelo movimento do corpo. Então, olha lá, com o Sol, a turma da Lupinha descobriu as sombras. Então,
Aqui a turminha está se divertindo. Olha a sombra das crianças. Olha lá o sol atrás das crianças e eles observando a sombra. Então vamos descobrir um pouquinho mais como a gente consegue ter a sombra. E assim se formou a sombra. As sombras são fenômenos criados a partir do bloqueio parcial da luz. Então, é quando uma parte da luz não consegue atravessar, passar todo aquele corpo ou objeto. As fontes de luz podem ser naturais, que é aquela produzida pelo sol, ou artificiais, que são as lâmpadas, por exemplo. Quando o sol está nascendo, as sombras são longas e se projetam em direção ao poente. Então, sempre fica ao contrário. Aproximadamente ao meio-dia, quando a gente fala que está aquele solão mesmo muito quente, as sombras são menores e podemos vê-las sob os nossos pés. É porque o sol está bem em cima da gente. Quando o sol está a pino sobre a terra, isto é, na vertical, não ocorre sombra. Já no finzinho da tarde, quando o sol se põe, as sombras ficam novamente longas e se projetam para o nascente. Por isso, é possível calcular a passagem do tempo durante o dia. À noite, as sombras também podem ser produzidas, como resultado do reflexo do sol na lua ou como também por meio de qualquer objeto artificial. Então, olha lá, dependendo da posição que o sol tiver, eu consigo ver a minha sombra. Eu também posso fazer a sombra através da luz. Então, vocês podem fazer aí em casa. Coloca a mãozinha na parede. Tenta imitar um patinho, a orelhinha do coelho. Então, a sombra, a gente só consegue ela quando uma parte, o objeto, ele tem um bloqueio, não consegue passar toda a luz que está ali naquele local. Olha aí, eles estão adorando fazer sombras. Vocês podem tentar fazer em casa também. Observe a sombra produzida pelo sol ao longo do dia em cada imagem. Então, aqui a gente vai ver como a sombra fica durante o dia, porque é diferente. Pela manhã, o sol está nascendo, olha lá a sombra, ela fica grande e fica sempre à frente. Ao meio-dia, quando está o solão chegando praticamente em cima da gente, então a nossa sombra fica aos pés. E quando está na parte da tarde, a nossa sombra troca também a posição, ela fica sempre o oposto da onde está a luz, onde eu estou recebendo a luz. As sombras podem ser mais curtas, mais compridas ou quase não aparecer, de acordo com a posição do sol no céu. Então, tudo vai depender de como você está recebendo essa luz. Qual está sendo esse bloqueio, a parte que não recebe a luz. E aqui está a atividade que vocês vão fazer hoje. Qual a importância do Sol para a manutenção da vida ao planeta Terra? Registre as suas ideias por meio de desenho. Então, é tudo o que a gente conversou hoje. O Sol ele é importante para a gente, para o planeta Terra? Façam isso mostrando essa importância através de desenhos. Depois, postem lá no grupo para a gente ver essas obras de arte. Tudo bem? Na apostila de língua portuguesa, vocês vão observar essa imagem. Então, olha lá, é uma imagem de um circo e vocês vão tentar descobrir que artistas estão lá no picadeiro se apresentando. Então, tem vários, vocês vão descobrir quais são e vão colocar vocês vão escrever em cada quadro o nome de 2 artistas que você mais gostou, que está aí nesse picadeiro. Então, vocês vão escolher entre esses daí 2 artistas. E aqui é uma brincadeira. Então, agora, vocês vão usar a imaginação e vão completar as frases a seguir, como se você fosse o artista escolhido.
Se eu fosse você vai escolher um artista, um palhaço, uma bailarina, um malabarista. O que você iria fazer? O que você iria apresentar? Então, vocês vão escolher 2 artistas e vão falar um pouquinho o que você iria fazer se fosse esse artista. Não precisa ser o mesmo que você escolheu na atividade anterior. E para encerrar, vocês vão fazer um desenho que represente o textinho que você acabou de ler. Então, você escreveu. Vocês vão desenhar dentro dessa lona, dessa tenda de circo, os artistas e eles apresentando o seu número. Tudo bem? Caprichem! Galerinha, para terminar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer a lição número 1 e número 2 de matemática. Faça uma lista dos pontos de referência encontrados no trajeto que vai da entrada do zoológico até a jaula do elefante. Utilize o mapa. Então, vocês vão escrever os pontos de referência que vocês passaram até chegar na jaula do elefante. Na número 2, Mariana estava em frente à jaula da onça quando decidiu comer um lanche no restaurante. Que caminho ela poderá percorrer para chegar até lá? Então, vocês podem usar aquela legenda, tudo bem? Então, ela estava, mas prestem atenção que ela estava lá na jaula da onça. Ela não estava na entrada do zoológico. E na lição número 2, nós temos aqui. Gabriela estava com o mapa da Festa das Nações e gostaria de visitar algumas barracas. Utilize a legenda e responda as perguntas, escrevendo as mensagens em códigos. Vocês vão usar a legenda, vão responder usando a legenda. Então, olha lá, o quadradinho sem pintar é para a direita, quadradinho pintado para a esquerda, triângulo sem pintar para cima, triângulo ao contrário pintado para baixo. E aqui nós temos as barracas dessa Festa das Nações. A partir da entrada da festa, lá na entrada, que caminho eu posso seguir para chegar na Barraca do Brasil? Então, vocês vão usar a legenda até chegar na Barraca do Brasil e vão colocar o código aqui abaixo. Na número 2, Francisco está na Barraca de Portugal e quer chegar na Barraca do Japão. Que trajeto ele pode seguir? Usem a legenda, tudo bem? Beijos, meus anjos!